Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, com as repercussões, que são muitas, sem dúvida alguma, do depoimento de ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas também outras notícias também ocuparam o dia de hoje, né? O Ministério da Saúde, por exemplo, confirma o fim do estado de emergência com relação o fim do estado de emergência em saúde pública com relação ao Zika vírus, né? E a microcefalia, graças a Deus. O nosso governador Sartori está defendendo em Brasília a venda de terras para estrangeiros. Não sabe o que isso quer dizer. A Polícia Federal fez e faz ainda uma operação em 2 cidades aqui no nosso estado. Mais uma fraude, né? Nosso país está virado em uma fraude. Desta vez, uma fraude no seguro-desemprego. E, pasmem os senhores, tantas dificuldades que a nossa polícia tem, né? Seja a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, 5 dias após aquela operação contra golpes em clientes com cartões de crédito, lembra? Que já causou, assim por cima, um prejuízo de mais de R$500 mil, um falso trato através do telefone, como se fosse uma central de cartão de crédito, pois 3 presos foram soltos. Toda a dificuldade que a polícia tem para prender bandidos, falcatruas, vigaristas, foram soltos. Nós vamos esclarecer um pouco mais estes e outros assuntos, mas sem dúvida alguma, a indignação de boa parte da população com o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu desde ontem, no final da tarde, início da noite, repercute em todas as formas de comunicação que se tem, seja através do rádio, da televisão, dos meios de comunicação e também o que me surpreende, mas é que eu ia dizer, me surpreende principalmente nas redes sociais, pessoas que eu jamais imaginei que fossem se manifestar, advogados, juízes, pessoas minhas conhecidas que eu jamais imaginei que fossem se manifestar das mais diversas formas. Não tem quem não tenha se pronunciado de alguma forma com relação a este fato. A forma com que foi conduzido, tanto pelo juiz Sérgio Moro e também a forma como se comportou o depoente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o juiz foi bem. Foi calmo, tranquilo, porque não é fácil, né, conduzir uma audiência dessa, ainda mais com tantas pessoas, né, porque no final das contas não podia entrar muita gente, mas tinha muita gente lá dentro. Que população que tinha lá dentro, né? Que população. E todo mundo podia opinar, né? Teve uma hora que todo mundo queria falar, todos os advogados queriam falar. Agora, o que me chamou a atenção, eu acho que deve ter chamado a atenção das pessoas, é que, como sempre, Lula não sabe de nada. Não sabe. E o que mais me chamou a atenção, já que tu falasse, ele colocou a culpa na dona Marisa. Graças a Deus, o amigo morreu. O amigo do Lula, que ele não é mais dono de tudo, agora a culpa é da dona Marisa. Da dona Marisa. Ele largou o amigo, brigou com o amigo. Agora... É muito triste, gente. É muito triste. O Lula disse que o apartamento é do Facebook. Ele só Eu vou dizer uma coisa, eu achei que eu mandava alguma coisa. Eu achava que eu era aqui de Madureira do negócio. Quando eu, muito cedo, resolvi, me separei do pai da minha filha, dei as cartas, joguei de mão, não quis pensão, fiz, aconteci, mando na minha vida, moro onde eu quero, tenho meu carro, não mando coisa alguma. Mulher mesmo era a dona Marisa. Dona Marisa era a dona Marisa, tudo, desculpa. Fazia tudo, fazia tudo. Mais nesse assunto, eu jurei que eu não ia falar nesse assunto. O Lula não sabe de nada, nem a população do Brasil, né? Ele perguntou pro Moro se ele se sentia culpado com os 600 milhões de desempregados, sendo que o Brasil não tem 600 milhões, né? 600 milhões. E eles contradizem tudo o que ele fala. Mas o legal é que o Moro estava bem ligado, né? Bem preparado, né? Estava muito preparado. O Moro não deixou a coisa escapar. Não. A sensação que eu tive é que a ideia era tumultuar
e foi visível a postura do advogado Lula, um rapaz que vai virar ministro do STF, esse rapaz também, né? Porque todo mundo que é advogado, porque todo mundo que é advogado do Lula e amiguinho do PT vira ministro do STF, então esse rapaz... Tu tá ralado, então. Não vai ser nunca ministro. Certamente, não vou ser. Não vou ser, não. O máximo que tu é nosso amigo. E o rapaz tentou tumultuar e tomou uma enquadrada de um velho advogado, no alto dos seus 83 anos, está me fugindo o nome dele agora, peço desculpa aos senhores, se alguém, por favor, apurar, me mande, tomou uma enquadrada que chamou a atenção para o respeito ao magistrado e a importância de se preservar o respeito da advocacia, porque a advocacia, ela exige uma postura respeitosa. E esse advogado, embora não tenha atacado pessoalmente o juiz Sérgio Moro, visivelmente tentou tumultuar a audiência, ao que foi chamado a atenção. E aí, para minha decepção, que é um representante da Comissão de Prerrogativas da OAB Federal, tentou intervir em defesa do advogado e acabou tomando um pito também desse cidadão. Peço desculpa, porque eu vou apurar o nome aqui, já passo para os senhores. Um advogado, professor de direito, do alto dos seus 83 anos, perdeu a paciência, assistam o vídeo, porque ele dá uma enquadrada geral na audiência, e o juiz Sérgio Moro manteve a calma e disse: olha, doutor, o senhor não tem mais a palavra é exclusivamente já lhe dei a palavra, já lhe escutei, é porque ele ficou bravo, porque ontem tu falaste sobre isso, porque junto do processo, claro, o processo era sobre o triplex, mas as declarações, as delações, elas acabam se misturando e falando do triplex e do sítio de Atibaia, a reforma do sítio, e o Moro, ele pergunta, cada vez que ele falava sítio, o advogado vinha e dizia, mas não pode falar sobre sítio, não sei o quê. O Moro escutava e dizia, mas eu já lhe escutei, doutor, eu já lhe escutei o seu não é paciente, seu cliente tem todo o direito de não responder e de ficar calado, doutor. Ele dizia, mas usava uma calma, uma tranquilidade para dizer para o advogado, já lhe dei a palavra, mas agora chega, né? Vai repetir 1000 vezes a mesma coisa. Daí outra parte que me chamou a atenção também foi que ele disse que desde que ele foi presidente, nos seus 2 mandatos como presidente, ele não participou de uma reunião do Partido dos Trabalhadores. Ele não participou de nenhuma reunião, ele não tinha ingerência nenhuma no Partido dos Trabalhadores, quando se sabe que ele manda no PT desde sempre. Quem indicou Dilma Rousseff, que diz Dilma Rousseff será a candidata do Partido dos Trabalhadores? Foi ele. Ninguém mais do que ele. Então, assim, mais uma de que ele nunca foi a nenhuma reunião. E depois, assim, não queira ser ex-presidente, queira ser ex-juiz, porque ser ex-presidente é a pior coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isto eu aprendi desde pequena, que se chama mentira. A gente, quando diz que não fez uma coisa que a gente fez, a gente está mentindo. Não é isso? Tá bem. Ou como o Vitorino diz, faltando com a verdade. Não, só Você sabe que a mentira, mesmo para os psicopatas, carrega alguns componentes fisiológicos. Sim. E a gente estuda isso em criminalística, na faculdade de Direito, coisa e tal, a gente entende um pouco da matéria, mas ninguém conhece tanto o mentiroso quanto escrivão de polícia. Porque ele ouve o dia inteiro culpados e inocentes. Exatamente. Réus, né? Mas alguns culpados, outros inocentes. E o escrivão de polícia, ele é preparado de tal forma que ele porque começa... o corpo fala. O corpo fala. Ele observa as mãos, observa os lábios, as expressões utilizadas, a respiração, o olho esquerdo, que tem uma ligação com não sei o que no cérebro, que liga não sei o que, não sei o no diabo carrega, enfim. Se olha para cima, se olha para baixo. Eles são preparados para isso, os escrivãos de polícia. E eu digo, hoje eu cheguei ontem em casa, estava assistindo, eu pensei, eu vou ouvir alguém. Aí liguei para uma amiga minha, a doutora Tamires Moreira, que é escrivã de polícia da 9ª Delegacia, e pedi para ela, dá uma olhadinha no vídeo, vê o que você acha dessa coisa. Bom, aí ela disse, olha, Gustavo, é assustador o índice de sinais que ele dá de que está mentindo. Assustador. O índice de sinais, o gestual, as mãos, as expressões, a respiração, a Carla observou uma coisa que não tinha observado. A forma que ele estava sentado na cadeira também.
água, porque o nervosismo, a tensão... muita água. Seca a garganta, a água. Então, Eu tomo muita água, eu não sou mentirosa. Não, mas é que tu toma muito menos do que ele. Ele toma muito mais. O beberrão aqui sou eu, que aliás já tomei metade. Tu não sabe tomar. Tu seca a água. Mas tu não é por nervosismo, né? Sim, mas a água... Motivos. Por outros motivos. Salgado, churrasco, né? É churrasco salgado, é carne salgada. É almoço salgado. Ô, Vitorino, e a forma que ele estava sentado também, parecia que ele queria demonstrar que ele estava à vontade, que ele estava tranquilo com a situação, mas a gente Não, conseguia aquilo perceber. ele estava tirado. Ele estava Não tirado, era uma ele pessoa estava... sentada. Sim. Dando um depoimento. Não, aquilo era uma pessoa que estava tirada. Ele estava em casa. Ele estava de uma forma desrespeitosa, porque ele foi desrespeitoso todo o tempo. Irônico o tempo Todo o tempo, na sua forma de falar, na sua forma de olhar e na sua forma de sentar. Porque ele estava atirado, assim, sabe, não tô nem aí, vim aqui, tô sem saco de estar aqui, eu tenho tanta coisa para fazer, o que vocês querem comigo? Tava assim, sabe? O momento que me chamou a atenção foi quando o Sérgio Moro perguntou a ele a respeito daquela declaração que ele deu, dizendo que é melhor me prenderem agora, senão depois eu prendo todos. E aí o Sérgio Moro perguntou... Ele disse isso? É porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito enojada de algumas coisas que eu vi, de algumas coisas que eu ouvi. Eu não tive paciência de ver tudo. Eu vou ver aos poucos porque, sabe, eu achei falta de respeito, eu achei falta de uma série de coisas. Não é o jeito que eu gosto de ver as coisas. Desculpa te interromper. Tem que ter um certo estômago. Desculpa, eu jurei que eu não ia me manifestar muito. Mas aí o Sérgio Moro perguntou dessa declaração que ele deu alguns dias atrás e ele disse assim... Mas isso foi no calor do momento que eu falei. Assim, então não dá para escrever o que esse cidadão diz. Foi uma ameaça ele e foi no calor do momento. Ele falou isso num palanque, né? Fazendo campanha. Que ele já está em campanha. Sim. Já está em campanha. Ele fala isso para alterar os ânimos, né, das pessoas que estão ali, dos populares. Para mexer com as pessoas. Exato. Aí ele diz pro juiz que aquilo ali, eu falei no calor do momento, foi uma força de expressão. Não, né? E junte-se a isso o fato de que ele também, quando teve aquela condução coercitiva, ele fez aquele escândalo todo. Disse, era só me avisar que eu ia, não precisava nada disso. Pois bem, ele estava avisado dessa audiência e nada menos que 7 recursos foram apresentados para ele não depor. Então, cadê a boa vontade? Não, e a gravata com as cores da bandeira do Brasil. Né? E a palhaçada. Foram para um comício onde... Ele chorou, daí eu lembrei do Marne. Lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. E eu achei engraçado que a organização do evento disse que tinha 50 mil pessoas. E a polícia de Curitiba disse que eram 5 mil. Eu acredito que 5 mil. E nesse discurso... mais ou menos 120 ônibus que foram até Curitiba. Não eram 70 que eu falei ontem, mas 120. E nesse discurso pós-depoimento, ele disse para todos que agora, mais do que nunca, ele quer ser candidato à presidência. Já é, né? Ele tá fazendo... Agora, curioso, uma foto... tentando disfarçar. Uma foto hoje na internet chamou a atenção, né? A gente começa a comparar os detalhes e ver o perfil. Vamos mostrar uma foto do juiz Sérgio Moro chegando um carro médico da Polícia Federal, é um direito que o juiz tem. Eu vi. Com uma marmita de almoço na mão, que ele ia almoçar, ele levou a comida de casa, uma marmita, que ele ia almoçar na própria vara lá para preparar tudo, coisa e tal, tal. Então botaram a foto assim, um juiz federal chega para uma audiência importante, taxado de coxinha, de não sei o quê, com uma marmita na mão, o seu almoço. E aí mostra outra foto. Enquanto isso, o defensor dos trabalhadores e dos pobres chega num Learjet para depor. Mas é de um amigo. Nada E a dona Marisa deixou tratado com antecedência. Porque ele não trata nada. Ele não trata nada. A dona Marisa que encomendou com antecedência, deixou no testamento. Quando o Lula querido precisar voar, fala lá com o Maris Guia, porque ele não trata nada. Eu achei incrível como ele se referia a Marisa. Tá tudo sabe como é que é mulher, né? A gente fala,
fala que não quer, mas ela não ouve. Impressionante. O cara usava. Foi a Rosemary. Foi a Rosemary. Foi a Rosemary. A outra que ela morreu? Não, essa tá viva. a Rosemary tá viva. Olha, Não, essa é viva. Tá viva, é viva. E os memes na internet estão bombando agora. Adorei uma das frases dele é que a Dona Marisa não gostava de praia. Aí a pessoa botou um monte de foto da Marisa e ele na praia. Não é aquilo, não. Não, aquilo é alter ego. Não, é outra coisa. Vocês estão falando. Não, ele falou, Mas a boa Não, a gente nem gosta de praia. Dona Marisa não gostava de praia. Tá lá ele abraçado com a Dona Marisa caminhando na praia, no barco. Mas ele conhecia a Dona Marisa, então. Eu acho que Então ele conhecia a Dona Marisa. Por enquanto ele conhecia. Ele conhecia pouco. Não, mas a grande descoberta foi o verdadeiro proprietário do triplex. Que é? O Facebook. Ele só curtia e compartilhava. Mário Barcelos, por favor. Alguns anos atrás, uns 11 anos atrás, eu estava em Curitiba e fui até a sede da CNT, que é uma rede de televisão que hoje pertence até à Igreja Universal. E nessa rede de televisão eu conheci um apresentador que foi muito famoso no Paraná, em toda aquela região, chamado Alborguete. Ele já faleceu. Ele foi aquele que ensinou o Ratinho, bater na mesa, aquelas coisas todas. O Alborguete morreu, Marne? Há muito tempo. Há uns 5 anos, mais ou menos, o Alborguete morreu. Era uma grande figura. Porque tinha até um vídeo na TV de uma entrevista que ele deu, histórica, para uma rádio em São Paulo, acho que foi Jovem Pan, falando, ensinando o jornalismo que ele fazia. Eu só gostaria de concluir. Aí Tá, mas conversando com o Alborguete, eu quero concluir. Ah, meu amor, ele só te fez uma pergunta do amigo, tá? Fala. Barney demais. Não, mas eu quero falar do Alborguete, meu amigo, me colocou no ar, conversei com ele e tal. Inclusive tem esse vídeo rodando aí na internet, quando ele disse o seguinte: eu nunca esqueci isso, nunca pensei que eu fosse lembrar depois de tanto esse tempo, mas está na internet isso aí, as pessoas podem verificar. Ele disse o seguinte: vocês ainda ouvirão muito falar, atenção Brasil, vocês ainda muito ouvirão falar num juiz aqui de Curitiba chamado Sérgio Moro. Olha. Isso, ele disse há mais de... que eu tava, anos? Há uns 11 anos mais ou menos, 10 anos, não me lembro exatamente. Nossa. Previsão. Faz 10 que eu voltei, é mais ou menos isso aí. E aí eu fiquei pensando hoje a visão que o Alborguete tinha de um juiz jovem, porque ele tem 40 e poucos anos, nesta época. E eu achei, primeiro, a atitude do Sérgio Moro, passou numa padaria, o Vitorino, ele passou numa padaria, ele comprou essa comida lá, um lanche para fazer, ele passou numa padaria e foi caminhando até a Justiça Federal para essa famosa audiência. Ele foi, o Sérgio Moro, de uma integridade, de uma frieza. Eu, sinceramente, não teria jamais aquela frieza dele. Mas eu acho, vou te contar uma coisa, ele deve ter tomado muita água de melissa, ele deve ter tomado Rivotril, ele deve ter tomado tudo que tu possa imaginar. Ele foi provocado. Eu não consegui ficar em casa, ficar assistindo, eu não consegui ficar assistindo. O Sérgio Moro, o aspecto como ele enfocou, e a falta de respeito do Lula. Em primeiro lugar, o Lula tomou água, não é porque está nervoso, não. É da pinga do outro dia. É da pinga do outro dia. Olha, mano. É da pinga, mas ele se identifica. E ele é aquilo que eu disse ontem, um grande comunicador. Ele tomou conta, ele se sentou assim. E parecia que ele tinha tomado uma. Olha aqui. Cuidado. Não, não vou cair. Não, querido, não, só um pouquinho. Não vou cair. Não, é que... Já escorregou o microfone. É isso. Bom, então quis imitar o Lula, cruzou aquela perninha magra dele, a barriguinha bastante grande e tal, e começou a fazer toda aquela prosopopeia, imitando aqui o Vitorino, contando a história dele, o que eu fiz na prisão. Aquilo foi absolutamente ridículo que o Lula fez. Só que muita gente nesse país acredita nele e acreditou na versão dele. Esse que é o grande problema. Ô Marne, um dos momentos que eu lembrei de ti foi, ele estava contando ele assim... Ele é um ator. Essas pessoas que me acusam, elas não têm pena dos meus netos? Ridículo. Olha só, Ridículo. anos, tem 5 anos, eles sofrem na escola. O ator ele tem o poder de distorcer. Ficou reclamando do tablet. Distorcer. Ele se faz de coitado. O regime nazista tinha um ministro da propaganda chamado Joseph Goebbels, e depois até vou falar a respeito disso, aqui com o livro que eu trouxe hoje.
ele dizia o seguinte: não importa o fato, importa é a versão. É como a pessoa mostra aquele fato para outra pessoa. É a versão que você conta. Eu conto de um jeito, outra pessoa conta de outro jeito. A própria história é assim. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos um grande magistrado nesse país, que é o doutor Sérgio Moro. Exemplo ele deveria ser para outros magistrados e para todo o judiciário brasileiro, para os advogados brasileiros, pela sua integridade. Ele não tem voz, ele tem uma voz assumida, será aquela voz dele. Pergunta, mas ele está nervoso. Não estava nervoso, é a voz dele. Então, quero dar meus parabéns ao doutor Então, eu vou te dizer uma coisa. A doutora Maria Aparecida Dias de Moraes, procuradora do Estado, aposentada, minha amiga de infância, fez uma colocação no Facebook dela hoje exatamente sobre isso. Ela disse: senhores juízes, os senhores deveriam se espelhar no exemplo do juiz Sérgio Moro. Este é um grande juiz. Este é um grande exemplo. Foi isso que eu falei, não foi? Exatamente. Okay. Estou te dizendo exatamente. Estou reproduzindo o que ela disse. Ela que é uma juíza, justamente, em outras palavras, foi o que tu dissesse. Que ele é um grande exemplo. Agora, o nosso telespectador, João Francisco de Oliveira, vai dar uma sacudida na mesa. Pois é, Magda, quem estava em Curitiba ao lado do Lula no palanque após o depoimento? Marco Maia, o amigo íntimo do Gustavo. Ué, não estou entendendo. Escuta, sacudida, estou dizendo. Críticas ao Lula, corretas. Mas e ao Marco Maia? Depois, quando falo que os amigos de vocês são protegidos no programa, João Francisco de Oliveira. Eu sou o João Francisco. Sim, mas ele tem razão. Agora, assim, o deputado Marco Maia é meu amigo, mas tem ideologia completamente diferente da minha. Ok. É um direito que ele tem. Sim, por exemplo, a vereadora Sofia Cavedon, que já participou dessa bancada aqui durante algum tempo, ela é uma pessoa amiga, eu tenho uma boa relação com a vereadora Sofia Cavedon, ela participa do meu programa, agora ela tem um pensamento, eu tenho outro. Olha bem, ideologias diferentes não representam inimizade. Isso acontece em qualquer roda de amigo. Quer dizer que porque tu é amigo da pessoa, tu vai concordar com tudo que ela faz. Esse processo de polarização que o Brasil está entrando... O Temer falou isso hoje. Está muito errado. É uma grenalização, É uma grenalização. Nós temos que prender os bandidos, sejam de que ideologia for. Mas também está nessa turma. Se ele estiver nessa turma e for provado, ele vai pagar, pronto. Mesma crítica pro Lula, pro Marco Maia. Sim, mesma crítica pro... Não, peraí, devagarzinho. Não, mesma coisa. Tá do lado, não. Isso aí, eu não faria isso. Devagar. O seu Marco Maia vai ser investigado. Aqui também. Não, ele vai ser investigado. O Lula também vai ser investigado. O Lula está respondendo a um processo. Está respondendo a um processo e a sentença vai sair a qualquer momento. Vai ser 5 processos. Eu aceito a crítica ao Lula, mas aceito a crítica também ao Marco Maia. Tá do lado do cara lá, que tu quer mais? Não tem mais o que fazer? Sim, mas para um pouquinho. Tem que provar que é a mulher de César agora. Você vai estar do lado de quem? Eu já tirei foto ao lado do Lula. Eu já tirei foto ao lado do Lula. Vai bem diferente. Não tem nada a ver com a história. Tá mostrando que está do lado do Lula. Ele está mostrando que ele está assinando. Sim, mas ele está do lado do Lula e eu faço a crítica. Estou fazendo a crítica em relação à ideologia. Esse cara está envolvido no Transurb aí, deu meu Debreche aí. É uma vergonha esse cara aí. Então façam uma crítica. Esse cara é uma vergonha total. Façam uma crítica. Ele, Eduardo Cunha, mesma coisa. Com a vantagem, Eduardo Cunha tirou a Dilma. Posso ler alguns WhatsApp, porque as pessoas já estão nervosas. Tem um WhatsApp, mas vocês não leem. Querida Magda, o Moro não tomou o Rivotril. Ele tomou, foi Plasil para ter estômago. Também, Mas esse é outro. Plasil para não ter enjoo e mais o Rivotril para não se avançar. O pior de tudo foi ele questionar o Moro por várias vezes. Ele é nojento e força a sua ignorância para burlar as normas e leis. É a Rosa de Petrópolis. Olá, Vitorino. O nome do advogado é René Dotti. Tá aqui, eu recebi a Parabéns informação pelo aqui. programa, Hildo. O doutor René Dotti é advogado da Petrobras. A Petrobras está como assistente à acusação, porque ela que foi a lesada. E o advogado da Petrobras, doutor René Dotti, professor, conhecido criminalista, 83 anos, 83. Um mestre em direito, e perdeu a paciência com o garoto, esse advogado do Lula. Falando em... Não, vai continuar. Continua. Claro, tem alguns aqui. Boa noite, bancada. Eu assisto vocês todas as noites. Pegando um gancho na fala do Vitorino, não precisa ser escrivão de polícia para anotar os sinais que Lula demonstrava durante o depoimento.
Notei que os dedos da mão esquerda várias vezes balançavam como sinal de que ele estava mentindo. Comentei isso com os meus familiares. Nandrea Miller de Santiago. Faltava um. Boa noite, Magda Bancada. Sempre ligada no programa, que admiro muito. No depoimento do ex-Lula, não haveria possibilidade de um detector de mentiras? João Carlos, da Zona Norte. Por favor, de novo falando mal do Lula e do PT, é uma vergonha, querendo que uma folha em branco sem assinatura sirva de prova de compra de um apartamento. Vão falar do Aécio Neves, Temer, Padilha, direitistas, Vitorino. É o fim, agora tu tá analisando até psicologicamente o Lula. Até parece que vocês fazem parte da Globo, etc, etc. José, esse é o tal do José. Eu acho que o José foi que mandou ontem também para cá. Eu dei uma notícia que eu conversei com uma especialista. Não, e falando, eu gostei da parte do documento em branco, né? Porque o juiz Sérgio Moro pegou... Isso se chama uma minuta de contrato, né? Porque quando a gente vai comprar um apartamento ou qualquer coisa, a gente pega uma minuta de contrato, leva para casa, dá uma analisada, rabisca o que Pede pro advogado olhar. Claro. Exatamente, o que quer. A gente não sai assinando um contrato assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos assinar. Não, a gente leva para casa uma minuta de contrato. O que o senhor ex-presidente deu a entender? Que essa minuta tinha sido inserida quando fizeram a apreensão na casa dele, que essa minuta não estava no apartamento dele. Não, eu não sei explicar, pergunta para eles que fizeram lá a apreensão para a Polícia Federal e tal. Botando em suspeita a polícia. Botando em suspeita a polícia. Exatamente, que ele nunca tinha lido o tal documento. E outra parte, falando sobre a Globo, que o juiz Sérgio Moro também perguntou, ele disse assim, como é que o senhor explica que em 2010 fizeram uma reportagem muito grande num jornal que tem uma ampla, né, chegada, enfim, o Jornal Nacional, e lá no Jornal Nacional falaram, não disse Jornal Nacional, enfim, nessa reportagem, a repórter mostrou que o senhor era dono do triplex. Em 2010, o senhor disse que só foi para o triplex em 2014. Como é que ela teve acesso a essa informação? Adivinhou que o senhor era dono do triplex? São coisas assim que já se esvaíram de tal forma que... Cansou. A gente não tem mais o que dizer, porque o que acontece? Agora, é a prova, não é a prova um documento que não está assinado? Um indício de prova. Não seria a mesma prova, claro, que se tivesse a assinatura dele, mas se tivesse a assinatura dele... É a Marisa. É a Marisa. Daí ela já a Marisa não está mais entre nós. Por isso que ela é culpada de tudo. Olha o Luciano Fontes. Luciano Fontes é maravilhoso. Boa noite, dona Magda. Vi o vídeo do depoimento do ex-presidente, cheguei à seguinte conclusão. É um maloqueiro. Elegeram esse sujeito. Olha. Eu acho que pela repercussão hoje no Brasil, nas redes sociais... No mundo. Eu acho que o Lula tem aquela legiãozinha de fanáticos ali que vão votar nele, não importa o que faça, mas... E claro, e os oportunistas em volta, né? Sim, claro. Porque os oportunistas em volta tiram proveito. A gente está aqui. Tiram proveito, coisa e tal. Mas eu acho que... Ontem eu cheguei à conclusão que eu acho que ele não ganha, não. O Brasil vai votar num cachorro se ele for para o segundo turno com o Lula. Vota num cachorro, mas não vota no Lula. Carla, o índice de rejeição é muito alto. Sobre as provas plantadas, os federais já disseram que vão processar o Lula por causa dessa afirmação que ele fez. Bem que eles fazem. Bem que eles fazem. Ele gosta de falar o que vem na cabeça, tá na hora de tomar Tem que levar processo nas costas. O problema é que o Lula se acha presidente. Ele se tem como presidente, como dono do país. Ele nunca saiu da presidência. Ele diz assim, ele é soberba. Ex-presidente. Não queira ser ex-juiz. Não, e a insinuação que ele fez de que o Moro vai se candidatar a presidente. É como ser um vaso chinês que não vale nada. Não fui convidado nem para as Olimpíadas, nem para a Copa do Mundo. Aí o Moro olhou para ele. Isso aí o senhor deveria ter reclamado para a sua sucessora. Ele deu a risadinha. E dos filhos. Aquela dos filhos foi a melhor de todas. Quando ele disse, o senhor Lula disse o seguinte: mas os meus filhos, eu não sei que notas. O senhor sabe quais são as notas dos filhos que eles fazem lá? Aí o Moro olhou: meus filhos eu cuido.
Eu falo, eu acompanho todas as notas. Mas aí ele riu. Mas meu tempo não era assim. Pois é, mas eu não entendi. O Lula estava lá para responder e não para perguntar. Isso que ele evitou. Ele não estava lá para perguntar, ele estava lá para responder. Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. O Moro deu corda. Parecia um debate. Boa noite a todos. Só para fins de informação, Alborguete faleceu em 9 de dezembro de 2009, com 64 anos. Isso. E não há 5 anos atrás, como disse o Mário. Abraço a todos. Eu não lembrava. Tiago de Porto Alegre. Boa noite. Lula amarelou. Ameaçou os agentes da Polícia Federal? Não me recordo. KKK. Sobre os processos contra jornalistas, juízes e até contra o Moro, não vou responder, disse o Molusco, instruído pelos advogados. Não parecia o valentão do palanque político, diz o Manuel Azevedo. Que ano morreu o Alborguete, que falou? 2009? 2009? Bom, seria excelente se eu dissesse que tinha visitado ele em 2011, né? É verdade. Tipo o nosso amigo. Né? Exatamente. A grande verdade... Rolou um silêncio, assim. Um minuto de silêncio pelo depoimento do Lula. 2 segundos de silêncio é uma coisa ensurdecedora. Ensurdecedora. Eu quero mostrar para vocês o chalé da Praça 15. O Chicão ficou desesperado pela fotografia. Mandei para Edemir agora. O chalé da Praça 15, eu não sei se for essa fotografia de 1911, está escrito aqui atrás, ou de 1882. Professor Ronaldo Bastos, se aqui estivesse, te diria isso. Com certeza eu diria, o grande professor Ronaldo. E eu quero dizer para vocês que foi um presente do meu amigo Mário, da Roma, da livraria Roma, que mandou mapas de Porto Alegre. Todos que quiserem o mapa de Porto Alegre está à disposição lá na livraria, de 1906. Eu quero agradecer ele esse presente. Eu fiquei 2 anos pedindo para ele de presente essa fotografia. Presente, meu presente também eu adorei. E o outro é um livro que eu trouxe, já que eu falei no nazismo e falei na Alemanha. Essa aqui é um livro da juventude hitlerista. Esta aqui, Vitorino, era a lavagem cerebral de todos os jovens, todos os meninos que viviam na Alemanha daquela época. Os hinos que eles cantavam e diziam o Führer, o Führer, o Führer e o Führer, né? Ein Reich, ein Volk e ein Führer. Um povo, um país e um líder. Era isso que eles cantavam naquela época. Esse livro pertence a uma coleção chamada Coleção Rennes. Essa coleção tem 106 livros. E eu tenho 96 livros dessa coleção. Que bacana. Isso aqui tem toda a Segunda Guerra Mundial. Quem quiser conhecer a Segunda Guerra, que tenha e que consiga essa coleção. O livro mais raro é o livro que mostra as condecorações do regime nazista. Esse livro é raro porque ele é o único que há cores. Todos esses aqui são preto e branco, 100 e tantos livros. Marni, uma informação para ti que recebeu essa foto, para as pessoas que gostam de ver fotos e também como era Porto Alegre antes, né, do que nós vemos hoje. Está tendo uma exposição lá no Margues, muito interessante, com várias fotos do começo dos anos 80, para a gente ver como é que era Porto Alegre antes de tudo isso, né? Fotos lindíssimas até o dia 30 de junho. O professor Ronaldo Bastos, ele tem toda a história, ele é o maior... O maior acervo, ninguém tem, nenhum museu tem as fotos que o professor Ronaldo tem de Porto Alegre. Essas fotos que estão expostas no Margues, elas vão ficar lá até o dia 30 de junho e é do Flávio Wilde, que ele juntou há 35 anos. Sobre esse livro que o Mário falou ali, me veio à cabeça uma questão curiosa, que eu já fui questionado por 2 ou 3 pessoas. Por que eu falei isso? Tu entendeu? Pois é, e é exatamente por isso que eu queria puxar a ideologia. Que é a ideologia. A história trata a ideologia hitlerista como uma ideologia de direita. E é um grande erro, segundo os sociólogos, segundo os cientistas políticos. O Hitler não era de direita, ele não tinha instituições financeiras, ele não tinha autonomia, livre iniciativa, ele era totalitario, absolutamente totalitário. O banco era o banco alemão, era Bundesbank, totalmente estatizante e absolutamente totalitário. E tinha esse processo de lavagem cerebral por idolatria a um líder. Exatamente o que aconteceu na Venezuela, o que acontece na Bolívia e o que
tenta se fazer acontecer no Brasil. Então, assim, quando o Marne começou a descrever o livro ali, dos cânticos, não importa se está certo ou está errado, é meu livro, eu vou pular do prédio com ele, coisa e tal. Eu começo a criar uma associação, Marne, muito séria com esse componente, eu temo dizer de esquerda, mas populismo. O populismo, ele começa como uma tendência de esquerda socializante e se torna totalitário ao longo do tempo. E essa é uma tendência. Não havia as ameaças do Lula aí, que a lei de imprensa, vou prender jornalista, vou acabar com não sei o quê. Sim, aí apareceu agora esse projeto que está sendo votado lá no STF, do fim da condução coercitiva. Ou seja, são propostas que têm um caráter totalitário. Você se passa por democrata, Marne, mas na verdade você é extremamente totalitário. Essa é a proposta que conduziu a linha do nascedor do nazismo e que, na minha opinião, e eu concordo com essas pessoas que me corrigiram, tem uma identificação muito mais com a esquerda que com a direita. E o nome do partido qual era? Partido Socialista. Não. Partido Nacional, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Pronto. Encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Olha aqui, já que vocês estão falando de livros e de datas, eu quero dizer que no dia 7 de maio passado, fez 90 anos, se funcionando estivesse, a Varig teria completado 90 anos. Nossa, e hoje, no final da tarde, o senhor Mário de Albuquerque, que passou 40 anos da sua vida, o jornalista, lançou o seu livro que tem o título Berta, os Anos Dourados da Varig. Lá no Boulevard do Laçador, ele lançou o livro Berta, os Anos Dourados da Varig, em comemoração a esses 90 anos da Varig. E aí eu lembrei que eu tenho em casa esses dois outros livros que foram lançados há uns anos atrás pela professora, doutora, mestre, professora da PUC, aliás, professora de aviação. Ela prepara os pilotos do curso de aviação da Varig e doutora, mestre da Pontifícia Universidade Católica, tá? Ela é doutora em História também. Ela lançou Crise nas Alturas, a Questão da Aviação Civil, de 1927 a 1975. E na mesma ocasião, a aluna dela, também a mestranda, Genesi Guimarães de Oliveira, na mesma ocasião, lançou Varig, o símbolo do transporte aéreo nacional. Eu me lembrei que tu ias gostar muito dessa leitura. Mas Varig, eu sou apaixonado pela Varig. Olha só que coisa linda. E esse foi o livro da Genesi, ó. E eu lembrei e trouxe até para tu veres essas duas publicações que elas fizeram, quando a Varig, se estivesse aqui, né, ainda, estaria completando 90 anos. Você sabe que eu voei em DC-3. Voei no DC-3, que era o 646 e o C-46 e o C-47, que eram aviões que foram usados na Segunda Guerra Mundial e que sobraram, eram milhares. Então, os Estados Unidos começou a vender para os outros países aqueles aviões. Tá? Eu voei em DC-3, fiz voo, era Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Só que o avião não era pressurizado. Quando chegava a 2.000 metros, o cara dava um zumbido no ouvido, eu descia surdo, né? Totalmente. Eu não sei se era só comigo isso aí, mas eu descia surdo, não sabia nem, não ouvia mais a minha voz. Eu levava 2 dias para melhorar. Porque o avião não era pressurizado, ele subia muito, mais de 2.000 metros, não era cabine pressurizada. E eu me lembro dos jantares a bordo dos aviões da Varig, dos almoços ao lado, né? Tinha menu. O primeiro voo internacional Talheres que eu fiz, de aço inox. Isso, que eu fiz foi a Cidade do México. Eu fui num 707, mas um banquete, eu escolhi o cardápio, era uísque, era Campari, era vinho, era uma beleza. E hoje, o que se recebe? Hoje, você paga 15 pratas num sanduíche frio. Um sanduíche gelado. Sanduíche ou um biscoitinho, aquele que tem uma bolachinha e o refrigerante quente com gelo. Ou água e sem um café gás. horroroso. Água sem gás. E as passagens caríssimas. Sabe que teve um avião hoje que fez eu quero fazer hoje uma homenagem ao povo palestino, que eu admiro muito, em Yasser Arafat, que para mim foi um dos maiores líderes que o planeta teve. Hoje é o dia do Kafi. O Kafi é aquele lenço palestino
que é usado contra a promessa, contra tudo que é opressão. O povo palestino é o povo mais injustiçado do planeta. Ele é perseguido pelos árabes, pelos iranianos, por Israel, por Estados Unidos. Para o povo palestino só existe Deus. E Deus, acho que virou as costas para a Palestina. A Palestina é uma opressão assim fantástica. O que Israel faz na Palestina, o que os americanos fazem na Palestina, e o mundo esqueceu dos palestinos. Mas Yasser Arafat deixou uma mensagem de paz. Ao contrário que muita gente fala, os terroristas são palestinos. O palestino nunca foi terrorista. Naquele filme Justiça de Munique, que os palestinos fizeram em Munique, foram chamar atenção para o mundo da causa deles. Porque para cada atleta judeu morto em Munique, morreu mais de 10 mil palestinos nos campos de refugiados, torturados pelos judeus e pelos americanos, e até por libaneses e sírios. Então, aqui vai um abraço a todos os amigos palestinos do Rio Grande do Sul. 1948, a criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha. 1948 seria também a criação do Estado da Palestina. Não, Israel chegou lá e tomou conta daquilo, né? Pegou para ela tudo. Carla Krieger, tu estavas falando... Falando sobre o avião da Avianca, Sim. Hoje por volta das 8h30 da manhã, mais ou menos, alguns moradores do centro, Bonfim, Cidade Baixa, se assustaram bastante, porque diz que escutaram um barulho muito forte. Muito forte. Tu escutaste? Eu ouvi, eu estava em casa, eu escutei um barulhão, assim, muitas pessoas se apavoraram, né? Na Saíram na Baixa, rua. Sim, no centro também deu para ouvir, no centro, no Menino Deus. Bonfim, os moradores ficaram apavorados que Foi o avião bem estava forte, bem baixo e fazia um barulho muito forte. Ele fez a aproximação pelo vetor. Não era o Fokker 100? Eu não sei, mas... Era um Airbus. Um Airbus? Um Airbus. Ele fez a aproximação pelo vetor 2, que é o vetor Airbus aqui. A330. Era esse avião. Desculpa. A330, não é A330. É o segundo Airbus da companhia aérea. A330. Sabe tudo de avião. E é um avião grande, o Airbus é um avião grande, de alta tecnologia, enfim. Mas isso Cerca de 58 metros de repente comprimento. foi. Agora não dá nem para chamar de barbeiragem do piloto, porque a torre controla, né? Só levanta, sobe, vai O avião estava perfeito, o problema é a aproximação. Eles estavam entregando um avião. Dava ter aproximado muito baixo. É verdade. Nacionalizar no Entrega de Brasil. um avião. Estavam entregando? É um avião novo que foi entregar para a Avianca um avião. Saiu dos Pirineus e veio para Porto entregaram Alegre aqui para entregar Entregaram aqui. aqui. Aqui em Porto Alegre. Porque a Avianca tem base Deram aqui. entregar. Tem voo direto Não é aqui. brincadeira. Mas olha, foi um pavor. Os Pirineus dividem a Espanha e a Tem França. que falar com a dona Marisa, disse o Lula. Eu não vou dormir com esse Aí é negócio. com Tem o que falar- Chicão. Quer saber do triplex? Tem que falar com a dona Marisa, ele disse. O que, querido? Aí, isso é beira o desaforo, né? E o Chicão que conhece esses negócios, essas coisas assim, astrais e austrais, o Chicão conhece. O Dona Magda, Senhor, seu temos um Lula. telespectador Eu ia dizer seu especial. Lula, eu ia te chamar de aí Lula. Olha nada, só, né? peraí. Não. Eu ia te levantar e ir embora. Eu ia te levantar e ir embora. A não ser comigo, Não ofende o Mário. Depois que eu fui crucificado ontem, mas eu quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo, professor Rodrigo, astrólogo lá de Cidreira, que assiste o programa todos os dias. Professor Rodrigo, um abraço, professor Rodrigo, uma grande figura, um grande irmão e um grande amigo, astrólogo lá naquela região Cidreira, etc, etc. Um abraço para ele. Maravilha. Rei da picanha. E o Ministério da Saúde confirmou o fim da emergência em saúde pública por Zika vírus, né? E a microcefalia. Essa medida foi justificada porque reduziu o número de casos de doença no nosso país. Bom, isso é uma boa notícia. Claro que foram todas aquelas ações implementadas para reduzir focos do mosquito, enfim, que fez com que pelo menos a emergência fosse retirada. Não quer dizer que os cuidados não existam mais, tem que continuar cuidando. E, Magda, mais um ônibus incendiado em Porto Alegre, né? Na Zona Sul, ali próximo da Vila Cruzeiro, aqui perto até da TV. O cobrador e o motorista estavam no ônibus no momento em que 8 homens encapuzados entraram no ônibus, começaram a jogar gasolina e colocaram fogo. Eles conseguiram escapar, graças a Deus. A polícia ainda está investigando. Eles acham que é uma retaliação, porque prenderam 2 homens responsáveis. Toda vez que prendeu o vagabundo... Exatamente, começa o terrorismo. Foi tudo aquele que aconteceu, aquele acontecido com o ataque. Isso, lá no centro. Né,
Não, Sabe não que foi eu acho? isso. Sabe o que eu acho? Não. Vou falar. Foi o ataque que fizeram aqui Na Zona Sul. Sim, aqui na entrada Vila. que vê com o de ontem. Já faz tempo e prenderam. É que agora a polícia prendeu suspeitos daquele ataque aqui na Vila. Lembra que eu falei que o principal suspeito tinha sido preso também? Na semana passada, eu acho. Talvez seja uma retaliação exatamente disso. Porque quando prenderam da outra vez, quando mataram o outro integrante, o que aconteceu? Eles incendiaram ônibus e ainda atiraram numa viatura da polícia. E agora, lembra que a polícia tinha prendido suspeitos e tal, agora eles fizeram isso aqui. Coincidiu. O confronto agora é direto, um desafio direto. Eu vou levantar uma questão aqui, eu vou pedir o testemunho do Marne Barcelos. Alguns anos atrás, quando começaram a queimar esses ônibus lá no Rio de Janeiro, teve um delegado que acabou com isso, sabe como? Prendia pouco. Sim. Pegava os líderes, os cabeças dessas quadrilhas, morreu trocando tiro com a polícia. Morreu trocando tiro. O delegado Sivuca, que na época era comandado pelo Hélio Vigio. Doutor Hélio Vigio, que era o comandante. Aí, mas a polícia do Rio está matando muito. Tá. Os bandidos não atiraram na gente, então. Os bandidos não queimaram, atiraram na gente. Aí reduziu para boa. Mas aí vem aquela história, direitos humanos, o Brizola, que eu gostava tanto, né? Vem Brizola, com aquele negócio, a polícia não pode subir morro. Um dos maiores erros do governador Brizola foi esse. E eu sou testemunha ocular. Ele afastou o Sivuca e o Hélio Vigio, né? Quando ele determinou que o policial, quando fosse falar com o bandido, mostrasse a sua identificação. Aí eu disse, mas governador, mas quer dizer que o policial tem que se apresentar para o bandido armado? Não, tu estás me entendendo mal, porque ele nunca... parece até uma pessoa que eu conheço. Não admite nunca, não admite nunca. Aí eu disse, não... Mas ele tinha os 10 dedos, né? Tinha os 10, ele não tinha o os 20 no caso. Não, aí os pezinhos também. Aí o governador Brizola, um dos grandes erros do governador, e outro segundo erro, que eu tive uma discussão acalorada com ele, e ele não deixava falar, parece outra coisa, não deixava ninguém perguntar outra pessoa que a gente conhece. O governador Brizola, quando ele disse no mar, deixa esses meninos aí, não tem problema que eles tenham filhos, mas como? E essas crianças, quem é que vai cuidar? Mas como é que eu vou coibir? Nós vamos coibir, mas vamos vamos criar um programa de responsabilidade paterna e materna, alguma coisa parecida com isso. Ele, não, vamos deixar. Então, são dois erros, porque ele não era perfeito, o Brizola. Agora, ninguém pode falar da inclitude, da honradez do Brizola. Isso Posso falar do Brizola? Pode. Não admiro em nada Leonel de Moura Brizola. Eu admiro. Porque o Leonel de Moura Brizola foi um político oportunista que nunca na vida trabalhou. Sabia que ele nunca na vida trabalhou? Uma vez ele fez uma ação que favoreceu a Varig, ganhou de presente o Rio, enquanto ele vivesse, passagem aérea da Varig sempre de graça. Nunca trabalhou. Eu me lembro que os milicos tinham marcado ele na paleta. Ele e Jango. Dois gaúchos que eu não tenho mínimo respeito pelo passado deles. E os milicos tinham razão, e o meu tio estava naquele golpe, Tenente Coronel Antão Schwarzbach, que era o meu querido tio, irmão da minha mãe, que não está mais aqui, sabia que o Brizola era só desdobre. Ele e o Jango. O Brizola botou uma metralhadora, foi para o Piratini, dizendo que aquele não saía. Saiu de lá pela porta dos fundos. Brizola não era valentão, que o Mário está dizendo. Brizola era um nada a ver, que nunca fez nada na vida, só aquele discurso legalzinho que no Rio não deu certo. Então nessa aí eu acho que a Globo foi duas vezes governador no primeiro turno. Em primeiro lugar, o Brizola, com quem eu tive a oportunidade de falar dezenas, até centenas de vezes, que eu conversava com ele, toda semana nós conversávamos, o Brizola, quando foi acusado pelo senhor Davi Nasser, então, o jornalista mais importante desse país, o que aconteceu? O Brizola encontra o Davi Nasser no aeroporto no Rio de Janeiro. O que o Brizola fez? O que o Brizola fez? Deu um soco na cara dele. Grande coisa. Mas então ele não era covarde, como tu está dizendo, cara? Saiu pelo Piratini para a porta dos fundos, ficou com medo dos militares. Mas vem cá, mesmo cheio de tanques, fazer o quê? Era isso que tinha que fazer. E foi se exilar no exílio, sabe aonde? No Uruguai, numa fazenda, vivendo bem e mandando as ideias para cá. É tudo Miguel. É tudo Miguel, Brizola, Jango. Mas quem é o bom, então? Garraça Azul Médici, se tu falasse dele, tudo Garraça Azul. Goberino Conte e Silva, o Coronel Ustra. Essas pessoas Coronel Ustra? honram o Brasil. O Bolsonaro falou dele.
ou o Brasil. E eu perguntei para o Paulo Sérgio, o Urso era torturador? Não é. Tem uma biografia que não existe isso aí. Não existe isso aí. O Médici era meu ouvinte, a esposa dele, a dona Cila, me ouvia todo dia. Então fala, Carla, antes de eu mudar de assunto. Tá. Peço para não ser identificado em função da faculdade. Sou acadêmico do curso de História de uma faculdade na região dos Vales e estava assistindo o programa. O Vitorino e o Marne comentaram sobre o lado político do nazismo. A maioria dos professores de esquerda insistem que são de direita. As evidências vistas por acadêmicos como eu, em nenhuma circunstância se identificam com a direita. A começar pelo nome do partido, que o Marne já disse, né, que Hitler pertencia, os direitos dados a torto e reto, a própria postura do Hitler, muito semelhante à do Lula, e o Estado sobre todos. Creio que, como acadêmico, vejo que a academia necessita rever suas opiniões sobre fatos sem a ideologia a qual crê, sendo um exemplo disto a própria doutrinação partidária que ocorre nas escolas. Um abraço a todos. Dona Magda, eu posso fazer uma correção para o senhor Vitorino? Vontade de aplaudir esse aluno. Eu queria fazer uma correção para o senhor Vitorino, mas não queria me identificar também. Porque agora a moda é não se identificar. O cara, quando é mala, ele não quer se identificar, ele não põe a cara para bater. Não é mala assim, é mala assim. Essa é a atitude. Esses caras vão eleger o melhor. Fanny, se ele chega amanhã na faculdade, o professor está eu uma vez fui expulso do Inácio Monteiro porque eu peitei o professor, porque eu não achava as ideias dele boas. Mas é tudo cada um, cada Querido, qual. tu és chicantofone. Deixa. Contribuiu, muito obrigada pela contribuição. Sou Vitorino, que eu admiro muito, um dos melhores advogados que tem em Porto Alegre. Esse é um advogado. É meu amigo, é tudo. Ele fez ele cometeu uma injustiça histórica aqui. O partido nazista de Hitler era um partido totalmente da direita, mas totalmente da direita, não tinha nada de esquerda. Uma prova foi que Hitler pediu a cabeça de Prestes aqui, e o Getúlio mandou a cabeça da mulher de Prestes, Olga Benária, foi feito até um filme. Eu tive Gramado, gravei com os atores até. Hitler odiava tanto a Rússia, mas tanto, que ele entrou na Rússia para destruir o comunismo. Hitler era a direita total. Quando os russos entraram em Berlim, o general Zhukov, estupraram 2 milhões de pessoas, homens e mulheres, no maior banditismo que tem. Todo mundo só fala do banditismo do Hitler. Ninguém fala do banditismo russo, que era tão cruel quanto o de Hitler. Hitler só teve um erro. Perseguir os judeus. Se ele não perseguisse os judeus, Hitler seria um anjinho hoje. Só isso. Seria o Napoleão. Exatamente. Tu sabe o que é a direita e a esquerda? Eu sei. Isso é direita e isso é esquerda. Mas o Jardel é de centro. A direita é a mão que eu escrevo e a esquerda é a mão que eu uso no relógio. Tá? O Jardel, que era de centro, não está mais entre nós. A culpa é sempre dos perdedores. Sempre dos perdedores. Presta atenção, quero falar de uma coisa boa. Patroa. Uma coisa boa, maravilhosa. O Dia das Mães está chegando aí. Tá? Lembra que eu falei para vocês, lá no início da semana, eu fui lá na Sleep Shop, eu vou sempre na Sleep Shop, sempre tem uma coisinha, eu vou comprar ou uma coisinha de deixar cheiroso o meu quarto, alguma coisa assim, mas eu fui lá conferir as novidades e já preocupada com o Dia das Mães, fui colocar meu papo em dia lá com o Rogério, com a Denise, e aí voltei de lá com uma notícia fantástica. Em comemoração ao Dia das Mães, tem oferta, tem colchão box casal Lust da marca King Coil com até 50% de desconto, exatamente isso, até 50% de desconto, de R$4.000, continua com aquele mesmo preço, R$4.000, o colchão agora sai por apenas R$1.999 à vista. Como todo mundo sabe, já comprei o meu, gosto de conforto, gosto de qualidade, gosto de preço justo. Então agora é a sua vez de aproveitar esta grande oferta, de dar um presentão para a sua mãe, ou para você mesmo, quem sabe aproveita, compra 2, um para você, um para sua mãe, faz mais um negocinho lá com o Rogério e com a Denise, que eles são bons de negócio. Eu tenho certeza que ela vai adorar o colchão e vai achar um ótimo presente, mas vai logo, né? Vai logo lá na Sleep Shop. 24 de outubro, 1363 é o número, tem estacionamento próprio, você não precisa pagar estacionamento, não precisa gastar com táxi, com nada. Aproveita a promoção antes que ela acabe. Não sei até quando eu vou conseguir convencê-los de manter esta promoção. Sua mãe merece dormir tão bem quanto eu. Aproveite a promoção e compre um colchão na Sleep Shop.
E esse de 1999 é o colchão da Magda? É o colchão da É Magda. grande, king size? É King. É que King? É grande. Eu preciso de um colchão, um quarto de hóspede. E eu faria para ele um merchandise que foi feito na Inglaterra. O David Beckham fez. Eu fiz Jabá o teu ao sono. vivo. então. Então o sonho e coloca no Facebook. Vai lá, Comercial no vai ar. lá conversar. Não, vou te contar. estacionado na frente. Tá pensando no negócio jabá do jabá. Engatou. Pela primeira vez na televisão. Você tá batendo a minha carteira, é isso? Ao vivo, enquanto tá batendo. Não, batendo a minha carteira. Tá dando todo na Magda no ar. Pelo contrário, a Magda é uma profissional. Eu queria fazer um permutal. Eu filmar eu Dona dormindo Magda. e sair no Sim, meu Facebook. amor. Vai lá e... Dona Magda, se eu falasse tudo Falou aquilo que o comigo, senhor né? Chicão Tofani Não falou a fala respeito mais. do nazismo e da Adolf Hitler, você ia taxado nazista. Seria taxado nazista. Isso é um preconceito. Porque não. Sabe? Agora, sabe como era o nome do partido do nazismo? Nacionalsocialismus Deutsche Arbeiterpartei. Ah, mas que rolo. Já, É isso aí, é o nome do partido. bravos contigo com tudo isso. Não, isso é um nome em alemão. É um nome em alemão. É um nome. Não, eu sei, é um nome em alemão. Agora, a verdadeira história. A verdadeira. Um dia as coisas. A própria história muda, Chicão. A história ela O problema muda. foi Treblinka, Auschwitz e Dachau. Adoro Treblinka. Foi o que os nazistas fizeram, torturar e fazer Sobibor o também. antissemitismo com os judeus. Se eles não fizessem isso com os judeus, o Hitler passaria como um estadista normal. Porque realmente Foi atrocidade. A atrocidade judaica foi terrível. Sem dúvida. O resto era uma guerra, tudo bem. E outra coisa. Uma eles guerra, tudo bem? Não é tudo bem. Mas os americanos... Mas tu não sabe como é que... Provocou a Segunda Guerra Mas, Mundial. Marley, diz pro Vitorino o que os aliados fizeram em Leipzig, em Dresden, os bombardeios. Não sobrou uma casa. Tô igual o Lula. 300 mil bombas. Tem Uma cidade do tamanho de 5 pessoas falando Canoas. ao mesmo tempo. Calma. Magda, é muita coisa em cima de mim. É muito. Então, Uma perseguição fica quieto um total. pouco, então. Mas também Peraí. reduz Espera a um pouco. quantidade de absurdo Deixa que tu eu falar. Absurdo que os aliados fizeram com a Alemanha. Sim, mas era guerra. Quem começou? guerra é guerra. Quem começou a guerra? Os nazistas que Vamos a entrar de vasca Tchecoslováquia amarela. foram invadindo e A pegando Polônia, eles. Tchecoslováquia. E a Polônia. Eles foram expandindo. Ele queria aumentar crescendo. o direito Isso quer dizer dele. que é de direita e Chama-se esquerda. geopolítica. Tu sabe o que é direita e esquerda? Vou começar por Já vou dizer, essa que é a direita é que escreve. Os é da americanos esquerda tomaram o que México relógio. todo, O tomaram americano tomou o Havaí, México, tomaram tudo. tomou o Havaí do Chegou aqui, Japão, Marte quer pegou falar e eu todo o preciso Japão. ouvir A gente o outro tomou o elemento. Acre A Cris não falou até agora. A Cris vai ficar Ela tá magoada. tentando, não consegue, não deixa. Não, tem uma notícia que não é nada divertida, é bem triste para a economia gaúcha, que mais uma fábrica fecha. Opa. E agora uma fábrica do setor calçadista, uma fábrica que atuava há 44 anos no Vale do Paranhana, em Três Coroas, a Only. A gente passa ali na subida da serra, vê a fábrica, uma unidade Conhece a muito igrejinha, a extensa. Only, a Zequete. Ali em Três Coroas, a Only Calçados. Esse que é a Quem igreja. gosta de calçados, é a mulherada que gosta, sempre foram calçados com sempre toque fashionista, de alta qualidade. Eles operavam com 300 funcionários. Tempos de crise já estavam operando com 80 funcionários. E a fábrica fechou as portas. Devido ao grande porte de uma fábrica muito grande, né? E devido a toda a identidade com a comunidade, o Vale do Paranhana está chocado com essa notícia que chegou hoje. Agora, Cris, Quantidade de agora o gente Vitorino deveria desempregada falar também. que o culpado disso aí tudo é o governo gaúcho, que faz seu custo do sapato gaúcho extremamente sem competição nenhuma. São no exterior. dois, o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul. O governo gaúcho, que aqui Não, tudo é caro. o governo né? federal também. Tá, mas aqui é caro. A carne de Mas tributo. tem fábrica que foram para o Ceará, como é que Sim, explica? a Grendelli foi A pro Ceará. Grandeira foi para lá. Mas a Rio Grande do Grendelli Sul foi tudo é mais pro Ceará caro. Rio Grande do 30 Sul anos tudo é mais atrás. caro. Tudo mais caro. A Grendelli foi pro Ceará 30 anos atrás. Vocês vão continuar falando nisso? Mas nós não esquecemos do tarifato. Sim, mas não. é outra coisa. E a Ford. Ano que vem tem a relação aqui. Nós estamos, eu e o Vitorino. Presta Vem a atenção. relação.
Preste atenção. Nós dois vamos parar na frente da Assembleia. 2 contra 300. Isso é outra coisa. O tarifaço, tudo bem. Agora, a Grendene foi no Ceará 30 anos atrás. Foi, 30 anos atrás. Mas as outras estão indo também. Ainda estão órfãos. Sim, nós vamos. Agora o mercado chinês. Eu e o Vitorino, nós vamos parar na frente da Assembleia, nós dois. Não, mas vão, né? Presta atenção. Vocês falam isso há muito tempo. Obrigada. Mas vão, né? Porque vocês vêm aqui para essa bancada, ficam com esse trololó aí de cantiflas e não fazem nada além disso. Não, mas não, acho que não são 300, são 55. Dá uns 30, 28, 29 para cada um. Para cada um. A gente tem vocação para ser herói. Mas vão lá, Fizeste 2 homens com dignidade e atitude. Vão lá, então. Isso que é gaúcho. Espartanos, 2 Não é esses espartanos. aí que vão para Expoí de bola. 2 espartanos riscados. Espartano, riscado. Nós vamos com aquela roupinha bacana. Vocês dois espartanos nós dois. riscados. O espartano. Nossa, parabéns. Espartanos, presta atenção, espartanos. Eu acho bom vocês irem lá, porque vocês provocam, eles aqui não estão. Eles não vieram aqui. Eles nunca vieram aqui para dar uma explica. Nunca deram uma explica aqui. Eles estão dando Aqui no Jardel nunca veio aqui. para vocês. Aqui não tem explicação. Olha aqui, ó, o Jardel não vem porque ele não sabe o caminho. Não se acha. Mas o Jardel não falava na Assembleia, imagina O aqui. Jardel tem problema, ele não. É difícil. Agora, tá todo mundo reparando a tua sobrancelha. Tá muito bonita, que a Magda. É que eu fui, tá um pouco encarregada, porque eu fiz hoje. Eu fui lá, foi a Simone Pires, que faz a minha sobrancelha. Fazia horas que eu não ia lá, ela quase batia em mim, de tanto tempo que eu não fazia minha sobrancelha. É a Moni Pires que faz muito legal. minha sobrancelha, por isso que hoje Faz o quê? A microblade? Não que é nada, eu não faço. Não? Eu faço com rena. Eu não consigo fazer nada definitivo. Tu não fez? Eu vou fazer a minha definitiva muito cortada. medo. Não, mas essa micropigmentação, Ela faz super bem, né? microblading não é definitiva, né? Sim, mas ela dura 6, 8 meses, né? Por aí. Eu tenho muito medo. É a Simone. E no homem a reação é igual da mulher? A Simone. Hã? No homem a reação é igual da mulher? É que depende da pele de cada um. Que eu quero fazer. Diz que o Lula É gritava ontem. a Moni Pires que faz. O Lula gritava, eu quero ser preso, eu quero virar herói, né? Ele quer ser preso. Estão Quer dando ser preso. toda a armação pro Lula ganhar a presidência da República. E a Carla cortou o cabelo hoje, tá lindo? Isso aí tem razão. Um herói. Escuta, não dá pra falar todo mundo junto. O Chicão nem reparou dessa vez que eu cortei o cabelo. Eu levei uma que ele bronca gosta do de cabelos superior aqui. compridos, então ele não Nós já tá reparou. na segunda instância. A madre superior. Mas... Na terceira nós vamos presos. Foi demitido. Não, eu tô dizendo que o Chicão não reparou que eu cortei Eu o não cabelo sou tão até porque... importante pra ti. Ele tava Não. só preocupado com a minha sobrancelha. Não, porque ele gosta de cabelos compridos. Não adianta. Mas as pessoas gostaram, perguntaram aqui no WhatsApp e eu cortei com a Débora numa mamãe em Três Figueiras, que é onde eu moro. Aliás, ela corta muito Tem que arrumar bem. uma Cada vez que barbearia corta, pra fazer a teu barba. cabelo fica lindo. Agora vai. É, Chica. Tá, agora fala uma gaúcha. Não, eu não quero falar, eu tô revoltado. Tá caindo. Não, olha aqui, eu falar nisso, tu não pode ficar um mês sem cortar cabelo. Sim, o Jorge Costa. Não é lá. Jorge, é o Jorge Costa. Jorge Costa. É que o cabelo curto, ele Mas cresce uma semana, Cabelo parece que já é mudou 15 o corte, dias. né? O Jorge é campeão. É pra cortar cabelo pra você ter cabelo. Esse é o problema. Tá, então conta aí, tu vai falar do Zé Maier, né? Do Aguinaldo Silva, o autor, ele é contra o Zé Maier deixar a novela. Ele diz que ele não deve ser sacrificado. E que novela, se ele não tá em novela, Não, como é é a que vai dar só próxima uma coisa que ele novela. não tá? A Aqui na próxima Pascal das novela, O Nove. Sétimo Guardião, não é isso, Cris? Após a figurinista tentar destruí-lo, e pai da Júlia, o nome da... Eu não sei porque colocaram o nome da filha dele, né? E diz que não foi bem explicado até agora, opinou o Aguinaldo Silva. Não, eu acho que tem que apagar toda aquela baixaria que essa moça fez e deixar o Zé Maier se quieto. promover. Sabe? Não tem nada que E ver. vocês tinham razão. Aquela desculpa que ele deu, bem escrita e tal, não foi ele que escreveu. Não, óbvio que a não foi ele que assessoria dele que escreveu. Claro que não. E não tiraram ele das gravações dessa novela que estão repetindo. Ah, mas senhora. adoro reproduzir as coisas, leio, já sai reproduzir. Olha a minha sineta que ficou aqui. O Marinho Chu aqui de Porto Alegre disse que o Vitrolino está impecável hoje. Com certeza tem mulher na operação. Vitrolina é ótimo. Não tem, não. Eu estou saindo daqui, vou fazer uma palestra na Escola Técnica Instituto Costa
Costa e Silva, lá na Você Zona está Norte. precisando ir mais seguido fazer palestra. Vou fazer então. uma palestra, aliás, convido a todos falar. quem estiver na Zona Norte, às 21h30, eu vou estar lá, Costa e Silva, fazer uma Quanto paga? Uma palestra... É de grátis? Não, é de grátis. Escola então- pública eu não cobro nem um centavo. Magda, eu posso elogiar o Vitorino? Escola pública... Isso é só ele concluir o Eu vou convite. Eu não elogiar sei o que tu tá querendo. Vitorino, Não sei o que tu tá querendo, Vitorino, mas alguma coisa tem. Eu era para fazer... Vai trabalhar um pouquinho. Olha só, eu fui convidado para fazer Grenal todos os dias. Aí eu negociei com a Marciano Paulo Sérgio fazer terça, quarta e quinta. Isso que a Grenal é rádio, e eu tenho 5 companheiros e posso sair para tomar café, papapá, tudo. Faço todas as noites aqui porque gosto, tudo legal. E é desgastante para mim também. O Vitorino faz 1 hora de rádio, 2 de televisão por dia, Jéssica. E depois ainda vai fazer uma palestra. E sai daqui Não, faz vai mais meia passar na hora de- rádio ainda. É guerreiro. É guerreiro, é o cara. Está elogiando ele. Estou elogiando ele pela capacidade jornalística que ele Tu tem. devia ter pena dele. Porque isso é pouco. Por ele trabalhava mais 5 horas. Imagina se ele Mas ele usasse adora isso fazer tudo isso. para ganhar mulher, ele ia ser o maior Casablanca da tinha cidade. voz. E o Mari fica quantas horas na rádio também? Ah, eu E fico trabalha o dia inteiro, você acorda às Poxa, o 7 dia da manhã. todo. O dia me ligou às 6, 7 da manhã, não 6, entendi. 7 da manhã, já tô morreu. Tu nem ali, tinha ido algum dormir parente. ainda? Eu tava meio a Bangu já. Não, tu já tinha acordado, porque tu disse que tu Chegou a acorda às Bangu, 6h30 da manhã pra ficar até Eu às ando 11 na muito cama, né? angustiado, Quem chegou a muito Bangu da triste. operação? Tem cara de quem está angustiado. Muito cara triste. muito preocupado, muito preocupado. Ô, Magda, mas chegou quem a deve Bangu da estar operação. angustiado é um ladrão lá do Rio de Janeiro, que ele resolveu assaltar um ônibus, né? Entrou no ônibus, roubou todos os pertences dos passageiros, roubou moedas, tudo mais. Só que ele foi um pouco descuidado. Ele deixou o currículo dele. Vai pro currículo dele. Currículo Abobado. Todos os contatos, endereços. Olha só. É um animal. Esta pessoa. É um animal. É um animal. Tem razão. Abobado. Magda, tu sabia que hoje eu estou usando um óculos que está entrando no mercado brasileiro através do Carlos da Deprecisão, que é um óculos que é considerado o maior ícone do mundo americano, que agora é óculos, a motocicleta Harley Davidson. Harley Davidson virou óculos agora. Que legal. Harley Davidson dos Estados Unidos, é ou não é, Vitorino? É um dos maiores ícones. É um símbolo americano. É um símbolo americano. Símbolo americano. Da liberdade, É né? uma moda. Daquele livro, do filme Easy Rider, do Peter Fonda. Mas não Rota só lá na 66. Não só lá para os americanos, aqui pro Brasil também, né? Quem tem uma a história, da Rota 66, aquelas coisas. Só que a Harley ficou muito a motocicleta do cara mais velho, não é? A Sabe o que motocicleta do acontece, Chicão? garotão. Aqui, ó, vamos falar baixinho, o pessoal da Harley Davidson não ficar bravo com a gente, mas a Harley Davidson, em termos tecnológicos, ela é ultrapassada. Porra, As motos nada, japonesas são muito mais total. modernas, mais leves, mais econômicas. Mas é aquela coisa. Mas não né? pode mudar o modelo. Não pode mudar o modelo, é aquela coisa da história eu queria saber americana. uma explicação tua e depois da Jéssica, da Magda, da Carla, da Cris, explicar por que um cara, quando vai na casa de uma moça, conhece alguém, vai na casa dela para sair, ele vai de carro, é aceito, legal. Se ele vai de moto, ele pode pegar a melhor moto que tem, que é uma Kawasaki Ninja 1300. Custa mais caro que um ele carro. é mais caro que um carro, a mulher não se impressiona. Por quê? É que eu acho que tá Quem mais. diz isso? A mulher não curte muito moto no Brasil. Ai, não eu curte. tenho medo de moto. Não, Eu mas gosto depende, de eu moto. acho que, Eu tenho Chicão, medo. depende Não dá da muito tribo. status moto na Eu acho que rua. depende da tribo. As tribos de motoqueiros, eles têm motos espetaculares, tem grupos de motoqueiros, eu tenho inclusive alguns amigos. O Geraldo está assistindo Tem, aqui, inclusive, pessoal. alguns amigos. Olha a discriminação. A discriminação é total. Não, tem alguns. Mas então, tu passa amigos tudo que são dizendo uma moto motoqueiros. na pá de Chagas, Ele gosta, as mulheres não vão ficar te encarando. Ó, o amigo passa com... É verdade ou não? Com uma Mercedes, todo mundo te Assim olha. como tem a Maria Gasolina, Maria Chuteira, também tem a E a Maria Maria Capacete. Microfone nunca teve, né? Tem também, tem Maria Capacete também. Eu Tem queria ter a mulher Maria que Microfone gosta de moto. televisão. Sério? O Mel foi buscar a namorada, ele era meio gordinho, com a motinho 50 não saía do lugar. O problema é que acelerava, fica não o saía do gordinho em lugar. cima da moto, não fica legal. Não é fashion. Uma vez o Fernando Vieira disse pra mim, isso aqui que eu achei legal. Existe a Maria Gasolina, como ela falou, a Maria não sei, mas não tem a Maria Microfone. Tem, que claro o que apresentador de televisão é top. Claro que tem. Me apresenta. Tem a Maria Microfone pro apresentador de TV, pro radialista, Chicão, você pro passa nas rádios vocalista de FM. banda. Você passa nas rádios eu acho FM que aqui não. da Pampa, você Nunca precisa vi ver que a rapaziada recebe. Ali é sertanejo, ali da 104, ali tá todo mundo ali. Mas na Grenal não pinta. Eu não sei nada disso aí. Olha aqui, ó. Vocês estavam falando sobre as empresas que vão embora daqui. O Emilson Almeida mandou um e-mail dizendo o seguinte: o pai do meu colega foi abrir uma empresa de calçados na Bahia. Voltou um ano depois, porque chegava sexta-feira e na maioria dos dias após as 16, o pessoal
abandonava o trabalho. O gaúcho, sim, é bom de trabalho e temos que valorizar, viu? Sim, tanto que o gaúcho vai para outros estados e ele Santa é super Catarina, valorizado. É. Na Bahia, no Rio de Janeiro, São Só Paulo. digo uma coisa, eu conheço muita empresa em São Paulo, quando vê ali no currículo que é gaúcho, não aceita por causa da Justiça do Trabalho. Tem isso também. Isso eu também, conheço muito e tenho empresários, amigos meus em São Paulo, vem ali a ficha. Gaúcho, o gaúcha, não Tá aceita. fora. Tá fora. Justiça do Trabalho. Que aqui é o estado campeão. É, o campeão. Olha só, Martin Barcelos, Pois tem não, aqui senhora. um WhatsApp para ti, tá? Boa noite. É inconcebível que o senhor Marne Barcelos, do alto da sua sabedoria, se refira ao ex-presidente Lula como um grande comunicador, que mesmo de novo. mentindo consegue passar a verdade. As palavras corretas são um grande picareta, enrolador e manipulador. Enfim, cada um tem o povo que merece. Cada povo tem o governo que merece. Mas a Senhor Elis Regina Marne, dizia isso. por favor, não fique enchendo a bola desse molusco que está prestes a estourar. Obrigado pela compreensão. Carlos Balestro, de Caxias do Sul. O seu Cláudio, meu amigo Cláudio, é apenas um conceito. Ele é um grande comunicador, senão ele não teria feito esses milhões de votos. Eu converso com as Mas o pessoas Marco na tem rua. toda a razão, impressionante. O cara é um grande comunicador, quer dizer, agora... Mas que ele é do mal, ele é do mal. Mas Não, mas é um outra líder. história. Tem líder do bem e do mal. Então, uma mas coisa é é uma só coisa. complementa isso que as pessoas O estão Gandhi era maravilhoso. O Gandhi era, mas era do bem. O Gandhi era do bem. eu acho O que é Gandhi era bom do bem. Nunca distinguir. quis guerra. Ele É nunca um quis grande nada. comunicador do mal, é um grande Mas as comunicador pessoas acham do que ele bem. é do bem, por isso que as pessoas Não, votam as nele. pessoas, vírgula. Algumas pessoas. Os milhões de pessoas de brasileiros. É, mas milhões tem sabem que que ele é dividir o picareta. Brasil. Até São Milhões Paulo. ou ganha. 60 Depois milhões de não ganha. pessoas. Olha E aqui. quantos sabem que ele é picareta? Será que Eu o sei número que vai é. lá? Nós aqui sabemos. Outras pessoas que estão vivendo Cara, agora não consideram dessa forma. quando o exército americano matou Pablo Escobar na Colômbia, Pablo Escobar, a cidade toda, o povo parou e chorou. E era o maior assassino que tinha, Pablo Escobar, do cartel de Medellín. sei, eu vi. Mas as pessoas mais humildes, mais pobres, elas se identificam muito com o Lula e não se identificam com os Dória e com os Aécios da vida. A vida é assim. E nós estamos num país onde 70% É igual. das pessoas tem mais identificação com o Lula que comigo que contigo. Por isso que não 70%. adianta também esse nosso discurso. Não, esse número já não é mais igual. Eu insisto tu vai te nessa. surpreender. Não vou me surpreender. Bom, deixa eu Nordeste, puxar um Norte. assunto que eu propus lá no começo do programa e depois ele caiu no esquecimento. Mas a nossa telespectadora Nancy puxou esse assunto. Boa noite a todos da bancada, vejo todos os dias o programa e gostaria que a Magda falasse sobre a fraude dos seguros-desempregos. Eu acionei a Polícia Federal aqui em Pelotas pelo motivo de que foram feitos vários... Gustavo, eu queria que tu prestasse atenção nisso para me ajudar aqui, Fala por que eu favor. ouvo. Aqui em Pelotas, pelo motivo de que foram feitos vários lotes de seguros-desemprego em meu nome, em várias funções que eu nunca exerci em minha vida e nem sabia que existia alguma dessas funções. A minha sorte, Magda, é que eu tenho tudo guardado, os lotes dos números, eu já entreguei à Polícia Federal, mas ainda a Polícia Federal não me deu um retorno, estou esperando. Descobri isso em 2007, através do site da Caixa Federal, quando fui acessar minha conta. E cliquei algo errado. E foi parar na página dos seguros-desempregos. E aí fiquei desconfiada, copiei tudo, tem tudo arquivado. Prestei depoimento ao delegado aqui na Polícia Federal ano passado. Mas até agora não recebi nenhuma resposta do delegado. Desde já abraços a todos da bancada. E hoje a Polícia Federal fez uma operação em duas localidades aqui, tá? Em Taquara e outra em Sapiranga, tá? Justamente para combater fraude em vínculos empregatícios como seguro-desemprego e previdenciários. Foram 2 mandados de busca e apreensão em escritórios de contabilidade nesses 2 lugares, tá? Onde eles confirmaram exatamente isso. Pessoas que simulavam contratos de trabalho e tal, e faziam tudo isso. A fraude no seguro-desemprego é milionária no Brasil. Por mais que a Polícia Federal tente combater e investigar, ela cresce cada vez mais. A estimativa que se faz é que mais de 20% das concessões de seguro-desemprego no Brasil sejam fraudadas, Chicão. E a jogada é quase simplória. Você tem uma empresa de gaveta, me contrata como funcionário, eu trabalho o tempo necessário para adquirir o seguro-desemprego, 6 meses você me demite,
tudo no papel. Não tira dinheiro nenhum. Tudo no papel. Eu passo 6 meses recebendo seguro, 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo do tempo, recebendo seguro-desemprego, dou metade para você. Sim, e pior é que eles usavam o nome de outras pessoas. Sim. Esse é o mais grave. Tem gente que é demitido e logo arruma outro emprego, então nem pede o seguro-desemprego. E o que acaba acontecendo? Eles entram, pegam um número, entram, pimba, e aguarda. Se a resposta for positiva e aceita o seguro-desemprego, as pessoas passam a receber procuração. É uma vigarice. É que nem o Bolsa Família. O Bolsa Família, no máximo 1/3 das pessoas que recebem Bolsa Família teriam direito por lei. O resto é tudo sacanagem. É prefeito, tem mulher de prefeito, mulher do presidente da Câmara de Vereadores. Tem cachorro. Eu não contei a história aqui do Billy. Lembra do Billy? Quando contei a história do Billy, para quem não lembra, estavam investigando as fraudes do Bolsa Família no Mato Grosso. E aí desconfiaram do coordenador do Bolsa Família numa cidade lá. E aí foram na casa do cidadão. E tinha um Bolsa Família no nome dele. Como? Foram lá na casa. Boa tarde. Ele não estava a mulher. Boa senhora, tudo bem? Nós somos do Bolsa Família, a gente veio ver aqui, coisa e tal. Seu marido, o seu fulano, sim senhor. E a senhora, a dona fulano, sim senhor. E os 3 filhos. Não, nós não temos filhos. Não tem filho? Não, porque aqui consta 3 filhos que vocês recebem pelos 3 filhos. E o Billy? O Billy, só um pouquinho. Billy, vem. O Billy. Que gracinha. O Billy tinha o Bolsa Família. O Billy tinha Bolsa Família. Então, assim, olha, se investigar a fundo, estabelecer uma regra, o Bolsa Família poderia pagar o dobro do que ele paga hoje só para pessoas que realmente precisam e ainda sobraria dinheiro. A ideia é boa. A ideia não é boa, não, mano. A ideia é boa, é mal executada. É que nem o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida eu aplaudi. A ideia é boa, a proposta é boa. Sabe quem é que avacalhou com a ideia? Os próprios empresários. Eu defendo os empresários aqui, coisa e tal, né? Mas nessa eu não livro a cara deles, não. Quem avacalhou foram os próprios empresários. Imóveis que valiam 80, 90 mil, Marne, passaram a valer 130. Por causa do financiamento. Não, e outra coisa, esses imóveis, a grande maioria deles não tem nenhum acabamento e eles se desmancham 2, 3, 4 anos depois. Eu não vou dar o nome da construtora, mas tem uma construtora aqui em Porto Alegre que responde a centenas de processos. As paredes são de gesso cartonado. O gordinho como eu, assim... O gesso cartonado é um rolo. Olha aqui, ó. O casal briga com a parede. Não, impressionante. No teto da minha casa estão construindo um condomínio de gesso acartonado. Eu tirei foto. É uma coisa assim, inacreditável. Se bate um vento, voa. Que vento? Houve toda a operação da casa dos outros. Um gordinho como eu encosta na parede. Esse tipo de construção se usa muito nos Estados Unidos. É verdade. Nos Estados Unidos. Por isso que aqueles furacões, aquelas coisas lá. Sim, mas aí é por outra razão. Não, eu sei, correto. O gesso cartonado deles é outro, né? Tem gesso cartonado e gesso cartonado. Ai, que horror, que horror. Marcos Marcelo dos aniversários. Vamos rapidamente. Hoje a primeira aniversariante é uma mulher fantástica chamada Bidu Sayão. Foi a maior soprano brasileira de todos os tempos. Essa mulher foi embora para os Estados Unidos, primeiro foi para a Romênia, Paris, etc. Fez um giro e foi morar nos Estados Unidos. Aí convidaram ela para fazer uma pequena temporada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí tinha uma outra figura lá, e a figura contratou uma claque. Quando ela começou a cantar, começaram a vaiar. Ela entrou em depressão, saiu do palco, foi embora, nunca mais voltou, nunca mais cantou no Brasil. Isso foi a maior decepção da vida dela. Salvador Dalí, o grande gênio da pintura aqui, com aqueles bigodes, todo mundo conhece. Ele era daqui? Não, era de lá, era de lá, né? O general Argemiro de Assis Brasil, militar brasileiro, general Assis Brasil, morreu aqui em Canoas há pouco tempo atrás, era amigo pessoal do João Goulart, ele foi 2 vezes preso, à época que Getúlio assume em 1930 na Revolução, ele participou ao lado de Washington Luiz, ficou ao lado do presidente constitucional do Brasil, foi preso, foi liberado, depois novamente foi preso, depois foi liberado, anistiado pelo Getúlio Vargas. O grande Carlos Lira, se você quer ser a minha namorada... Ai, que linda namorada você poderia ser. É verdade, né? O Beth Mendes, a atriz brasileira de aniversário. Esta Beth Mendes é que comentou que teria sido torturada pelo Coronel Ustra. É verdade. Essa aqui que comentou. Não foi para o Ustra foi um grande brasileiro.
Tá bom. Sandra Bré, uma das mulheres mais lindas da televisão brasileira. Eu que conheci morreu de ela, AIDS. ela foi mulher daquele nosso amigo aqui. Do Arthur Guaris. Arthur Guaris, que era uma grande figura. Terminou Sandra com Bré. padre. Era maravilhosa, era linda, teve AIDS e morreu. São esses ônibus. Tem mais aqui, ó, a Rafaela Mandelli, que é uma atriz que... Marne, que fiz aniversário ontem que tu falou, o Vitorino comentou, hoje me perguntaram muito no Facebook, que Osório, como é que era o nome dele? Luiz Osório. Marechal Osório. Marechal Osório. Que ele não tinha nascido em Osório, nasceu em Tramandaí. E o pessoal dizendo, tá aí como Tramandaí não é fashion. Tanto é que o Parque Osório fica em Tramandaí. Que era a antiga residência dele. Quem já visitou sabe. Eu não estava correto? Estava. Muito bem. Olha aqui, ó, o Johnny da Vila Jardim. Liguei a TV agora e me deparei com a Carla falando que coisa mais linda o cabelo dela. Tá bonito. Manuel Tramandaí. Estilo anos 60. Fala pra ela, Magda, por favor. Johnny da Vila Jardim. Johnny. E o Paulo Lamego diz assim, ó. Boa noite, assistindo a seu excelente programa, vi que o Marne deseja completar sua coleção de livros da Segunda Guerra. Pois bem, como possuo muitos desses livros, e se o senhor Marne desejar, solicito que relacione os 10, que não consigo terminar de ler, parei um minutinho, os 10 que lhe faltam para completar sua coleção e me informe. Caso eu os tenha, estarão à sua disposição. Grato, Paulo Lamego, de Pelotas. Quantos livros tem em casa, mano? 2.000 e pouco. Mas para guardar 2.000 e pouco livros... Marne, depois tu vê que depois a gente pode mandar para ele a relação. É legal, eu acho bacana. Cheiro de livro velho. É um dos perfumes, para mim é um perfume aquele arômetro. Chicão, com esse teu depoimento sobre o povo palestino, fiquei emocionado. Poucos falam do tão massacrado povo palestino. E não esqueçam, o maior campo de concentração já criado no mundo é a Palestina. Minha profunda admiração pelo grande Chicão Tofani, José Brandt. E dizem que o palestino é um terrorista, o Hamas é um terrorista, que o Hamas sustenta escola na Palestina, é tudo besteira dele. Cris Bart. Falar de futebol um pouquinho. Quem tá com a sua imagem um pouquinho arranhada lá no Barça é o Neymar, sabia? Ele brigou com o auxiliar técnico do Barça, o Juan Carlos Unzué. Estavam no treino e tal, e o auxiliar técnico resolveu criticar a postura do Neymar. Não achou a postura do Neymar muito profissional ali no treino. E o Neymar não deu muitos ouvidos para ele. E aí ele falou: você vai acabar como Ronaldinho Gaúcho. Aí duplamente furioso ficou o Neymar, porque ele ficou brabo, né? Do auxiliar técnico ter dito isso para ele, ainda mais falando de um ídolo do Neymar Júnior, que é o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho teve a sua passagem pelo Barcelona, já foi eleito o melhor do mundo pelo Barça. E mandaram embora. Já pelo fim ali da temporada dele no Barça, já não rendia tanto, já era criticado pelo comportamento extra-campo, aí que ele foi pro Milan, depois voltou pro futebol brasileiro, enfim, e hoje ele é do Barça Legends. Isso que tu falou, Cris, tem muito a ver com o que rolou hoje na mídia internacional, que o Barcelona vai dar 90 milhões de euros para o Felipe Coutinho, que é da seleção brasileira, está no Liverpool, que joga casualmente na faixa que o Neymar joga. O Neymar não é mole, ele é uma estrela, ele é top, ele é bom, mas ele é muito difícil a relação. Ele é encrenqueiro, né? E no Barça, isso não entra. Não, lá esse é lifestyle do Neymar não fecha com a filosofia do Barça. A filosofia é muito holandesa. Tanto que quando ele foi pro Barça, falaram que eles não queriam mais as dancinhas na hora de comemorar gol. Exatamente. Ele teve que cortar o cabelo. Mandaram embora por causa disso. Aqueles tupetes, aquelas coisas. Eles são profissionais, né, gente? Eles são muito éticos. Para jogar futebol. Barcelona, catalão, é muito ético. Assim, eles estão aqui para jogar futebol. Lá, eles sabem ler, sabem escrever, eles são profissionais, né? Aqui, o erro é do Brasil, né? O Brasil vangloria esses jogadores por eles serem assim, esses ícones da moda. Brasil e para tu ver como esse critério é levado a sério, que o Neymar, que é um dos melhores jogadores do mundo, não dá para negar, mesmo ele sendo um dos melhores jogadores do mundo, ele não é, sabe? Acima de uma unanimidade lá. Ele não é uma unanimidade, ele é contestado sim. E o auxiliar técnico
Olha, Lá a disciplina é muito queimou o filme prioridade. dele com o auxiliar técnico da equipe do Barça e já se tornou um escândalo na imprensa O espanhola. Romário teve o mesmo fim no Barça também. Desculpa, não queria falar Ronaldo. isso, mas o Chicão só abre a boca para falar a verdade. Mas é verdade. Isso aí se chama É jornalismo. impressionante esse cara. De fato, Brizola é só um de tantos que são ovacionados e não merecem. É o Ayrton do É Céu. que a minha escola é o Manhattan Connection, Ai, jornalista meu Deus. cirúrgico. Cirúrgico. E não é do Vitorino, do grande blá blá blá. Porque o Vitorino não agora responde, vai para uma não palestra, responde, né? 2 horas dá uma Tarde, palestra. tá Gente, ele está 6 horas no ar. Um avião sai de Porto Alegre e vai para Nova York e o Vitorino não para de desdobrar. Não para de desdobrar. Vitorino é meu ídolo. Vladimir Roberto da Cruz faz a defesa da crise da Jéssica. Eu já deixo tu responder pro Chicão. Boa noite. Em defesa da crise da Jéssica, enquanto vocês estiverem nessa trincheira, vocês estão passando por fascistas. Queiram ou não. Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Gente, mas... Não sei. Que capacete tem a ver com Qual foi o episódio da série que eu Não sei, perdi? ele tá Não tô protegendo entendendo. vocês. Fala, Gustavo. Não, fascista é quem vai pra rua, quebra tudo, deixa Eu tinha que ler porque é pra ela. Eu tinha que ler porque é pra ela. Deixa que Esses são os elas... fascistas. Vocês podem deixar elas responderem o e-mail Mas delas. é que a gente não entendeu do que Ah, tá. Aí Todos os outros aqui são aparentemente o fascistas. e-mail Não, é acho que deu delas o e não contrário. isso, né? Nos Esse é um chamou de programa fascista. tão Na verdade- pluralista que tem mais mulheres que homens aqui. Na verdade, nós isso eu concordamos acho. com muitas das coisas que são faladas aqui. Então, Não, olha, somos eu fascistas. também eu discordo de muitas das coisas que são Não, mas eu faladas. acho que a democracia, o parte, debate é assim. Né? Claro. Se Eu não fosse isso, concordo, seria também debate. discordo de muita coisa. Claro. Faz parte. Eu, por exemplo, discordo o tempo todo do ceguinho lá da ponta lá, porque Ceguinho, isso aí é ofensa, mas Isso é tu discriminação. tem que ter fair bullying. play. É bullying. Tu não concorda comigo? Tudo bem, tu não é obrigado a gostar de mim. Eu gosto de ti. A vida é assim. Eu te admiro, a vida é a assim. diferença é que eu falo a verdade. Não, mas eu não estou mentindo. A mentira não faz Partiu parte pra de mim. retaliação, agora me chamou de mentiroso. Mas pra que eu vou retalhar? É que ele diz que gosta de mim, eu tô dizendo. Às que eu vezes. prefiro- É que o Gigão tá Escute, precisando de uma Chicão. consulta. Olha aqui, ó, o James Ludwig. É hora da De retalhação. São Leopoldo, querida Liga da Justiça, deve ser nossa. Vocês falam muito da desgraça de Porto Alegre e tudo mais. Não sei o que é o Mas tudo Porto mais. Alegre é uma desgraça. Venham tá vendo? para São Leopoldo que vão encontrar uma cidade decadente. Isso é verdade. Meu Deus. Chicão sabe disso. Conheço São Leopoldo. Nossa mas- cidade nos anos 90 e início de 2000 era o maior sucesso Mas, da Magda, noite. Quem era o Tinha prefeito? tudo. Eu gostaria de falar de São Leopoldo. Quem era o sabe por quê? prefeito de São Leopoldo? Eu não me lembro. Não era o Vanazzi? Não era. O Vanazzi é agora ainda. Não. O Vanazzi é o prefeito lá. Agora é o Vanazzi PT. de novo. Não, eu queria falar um drop de São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade que eu passei praticamente a década de 90 gravando no Factor, que era uma casa maravilhosa, uma Nara, Avenida Independência, gente bonita, o Zimbal, a melhor pizzaria do Vale. Aquilo ali não existe mais. Aquilo que existe é uma Voluntários da Pátria, com todo perdão, Voluntários da Pátria, na pior esquina dela, na pior quadra dela, virou a Avenida Independência. Uma cidade realmente em decadência. Por quê? Por causa que os gestores públicos de São Leopoldo não merecem aquela cidade maravilhosa. Rogério escreve um e-mail e diz assim: pena que o Chico Xavier morreu, pois não vai ter quem faça a defesa de Dona Marisa. Né? Que horror. Que horror, mas aí o que a gente vai fazer? barbaridade. Se o próprio marido, esposa, Jogou pra ela. a pessoa assim, né? Ele que largou a piada pronta antes. É. Aliás, falando em piada, tinha uma muito bacana hoje na internet. Os gremistas vão me odiar, mas era muito engraçado. A diferença entre o Lula e o Grêmio é o seguinte: tem um imóvel da OAS e nega, de propriedade da OAS e nega. O outro não tem o imóvel, não tem propriedade do imóvel da OAS, mas diz que é dele. Que é dele, é. Não, o Grêmio fez um negócio que ele deu o Olímpico para a OAS e, em contrapartida, a OAS construiu uma arena que o Grêmio queria. Só que o Grêmio é sócio dessa arena, paga para jogar e não é mais dono do Olímpico. Eu não entendi essa história. Quem fez o negócio? Foi Tcharam, Paulo tcharam, Odoni. tcharam. Onde estão as pessoas que fizeram o negócio? Tcharam, tcharam, Quem tcharam. foi, Chicão? Foi Paulo Odoni. Não sei. Eu tô perguntando. Na diretoria do Badesul. Tô perguntando quem foi que fez esse negócio pro Grêmio? O diretor do Badesul. Há de ter um responsável nisso. Você sabe que tinha umas obras que a OAS assumiu quando assinou o contrato? Pergunta de velho, ninguém responde. Quando a OAS foi construir a arena, tinha umas obras do entorno do Grêmio
que, surpreendentemente, desapareceram da obrigatoriedade da OAS. Passaram para a Prefeitura de Porto Alegre. E a OAS ainda fez vários prédios ali do lado. Não sei porquê, mas assim, para aprovar, a Câmara de Vereadores aprovou tudo. Né? Então, fazia a Arena do Grêmio e no entorno a OAS faria uma série de benefícios. Aqueles benefícios desapareceram e, de repente, apareceram na conta da Prefeitura de Porto Alegre. Hello? Mas quem era a Câmara? Quem foi que aprovou? Quem era a Câmara de Vereadores? Quem era o prefeito, o secretário? Quem é? Nós precisamos saber quem é. Sim, vou dar nome aos... Alô, Ministério Público, Nós precisamos saber quem é. Alô, Ministério Público Estadual, câmbio. Eu vou continuar perguntando. Quem foi que fez o negócio? Uma coisa é certa, Maíra. Eu preciso saber. Essa administração, Romildo Bolzan, não tem nada que ver. Romildo Bolzan, um dos maiores presidentes que ele vai acabar comprando a Arena, hein? Isso eu sei. Eu quero que me respondam que eu não sei. Isso. Quem fez o negócio? Ali Paulo Odoni, inclusive, fez a inauguração do estádio. Eu estive na inauguração. Inaugurou com o cilindro no chão, que ele queria inaugurar antes do Fábio Koff assumir. Eu acho que foi o Fábio Koff que, na época, disse assim, certo, foi o Internacional que não se desfez do seu patrimônio. O Internacional foi melhor. Negociou com a Abel, com os Eucalipto e fez um esquema com a Unidade de Gutierrez que reformou. O programa está chegando no final. Esse é o grande presidente. Ninguém respondeu a minha pergunta. Quem vendeu o Grêmio? Por que o Foi Grêmio... a Dona Marisa. Por que... Obrigada. Tudo foi a Dona Marisa. Logo depois do Jornal da Pampa para mais uma Atualidades Pampa. Beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.